Bom, boa noite. Aqui dando sequência ao nosso planejamento, né, que é capacitar a atenção primária para identificar os indivíduos de risco no que diz respeito às doenças venosas, arteriais e linfáticas, para reportá-los ao melhor nível de assistência no menor prazo possível. Esse é o nosso objetivo. E hoje nós vamos falar do sistema arterial, né, do exame físico do sistema arterial. Bom, eu não tenho nenhum conflito de interesse, esse é um projeto que nós temos em conjunto com o CISVI, com o apoio do Lions e com o apoio dos parceiros, né, que sempre estão ao nosso lado, a Venosan, a ASP farmacêutica e a clínica de medicina hiperbárica, né, a clínica de feridas cicatrizarem. Bom, quais são as causas da obstrução arterial? A grosso modo, nós teremos duas causas, né? A gente não vai delongar, é só mesmo para a gente ter uma ideia, para que isso permita que nós possamos triar o nosso paciente, que é a doença arteriosclerótica, a progressão da doença arteriosclerótica, que pode se complicar com a soltura de placas, com a trombose e o vasoespasmo. E tudo isso decorre de quê? De uma disfunção endotelial. Então, é muito importante a gente ter em mente que a doença arterial periférica é uma doença sistêmica. Então, ela não é uma doença localizada, né? Ela não é a disfunção arterial localizada, ela decorre de um trauma, de um evento naquele local, né? De uma má formação, de uma tumoração. A doença, seja ela vasoespástica, ou seja ela a doença trombótica, ela tem um componente sistêmico que está diretamente relacionado às alterações do endotélio. O que é a claudicação? Bom, a claudicação é a dor que a pessoa apresenta ao andar. Daí a palavra Cláudio. Cláudio, em latim, quer dizer manco. Então, o paciente inicia a caminhada e sente a dor, né? Seja na panturrilha, seja na região da coxa, seja na região glútea. Isso vai depender do grau e da localização da estenose. E qual que é o melhor exame, a melhor avaliação? Gente, a melhor avaliação já confirmada pelo Rutherford, atualmente atualizado através de duas novas classificações, o GLASS e o Wi-Fi, é o exame clínico. Não é a ressonância, não é a tomografia, é o exame clínico. E que, infelizmente, muitos têm abandonado. Então, qual que é o melhor diagnóstico? Você usar os seus 5 sentidos, né? A audição, a visão, o tato, o olfato, desculpa, os 4, né? O paladar é um pouco complicado. Porque às vezes o paciente adentra, eu não coloquei aí no slide, mas você sente o odor da necrose quando ele adentra ao consultório, antes dele manifestar a queixa. Então, ao paciente entrar, veja como ele entra, veja se ele tem dificuldade para andar, se ele não tem, se ele está apoiado por um familiar ou não. Olhe para esse membro, veja a cor, veja o estado de higiene, veja a apresentação da pele, se existem lesões ou não. Toque esse membro, veja se ele está mais quente, mais frio, se ele tem uma alteração de turgor. E o marcador ouro da gravidade e da prioridade, além dos sintomas, é o índice tornozelo-braço. Então, basicamente, nós temos que focar na queixa do paciente, que é dor. Doutor, eu tenho dor quando eu ando. Tentar esmiuçar essa dor é pior quando você anda qual distância que o senhor consegue andar, é pior subindo morro, descendo morro, é pior no início da manhã, no fim do dia, para você ter uma ideia da história dessa dor. Tentar classificar de acordo com, aí fala Fontaine, mas a gente, apesar de ter atualmente o GLASS e o Wi-Fi, eu acho de cunho prático a Rutherford para o médico generalista excelente, e é a que consta na portaria ministerial 272, né? Então você vê se ele tem queixas, você vê se ele tem queixa de que o membro está frio, de que tem alteração de cor e da dor. Tipifique essa dor.
Avalie o trajeto das artérias, a gente vai ver a anatomia um pouco abaixo, porque algumas vasculites, que são patologias inflamatórias que acometem as artérias, podem causar, sim, dor local, nesse local. Vê a cor do membro, se essa cor muda com a posição, se existe uma hiperemia, que às vezes a isquemia, ela não se manifesta por uma palidez, mas por um rubor, uma alteração de cor, um vermelho que não é normal, pela vasodilatação reacional, porque nosso organismo sempre tenta buscar o equilíbrio. Então, vamos lá, a cor, olha, isso é um Renault trifásico, um clássico, né? Você tem a fase espástica, na qual a mão tem uma alteração de cor brancacenta, a fase congestiva, que é esse tom azulado, e a fase hiperêmica, como eu falei, isso é um quadro de isquemia. Já é uma fase em que o organismo reagiu a essa isquemia vasodilatando em excesso. Então, exames simples estão sendo esquecidos, como o ângulo de suficiência vascular. O paciente deita, você vê a cor do pé desse paciente. Ao você levantar o pé, você vai vendo a mudança de cor, o pé vai ficando mais pálido. E quanto menor a distância, menor o grau que você eleva esse membro, e ele muda de cor, maior a gravidade da doença. Custo disso, zero. Zero. Zero é um exame que você faz, às vezes, sem até pedir ao paciente. Enquanto o paciente está deitado, você manipula o membro e olha. Basta querer, basta olhar. Olhar, senhores, olhar. Veja aí, essa diferença, esses slides são do curso Carlos Rosa, você vê nitidamente a diferença de cor nesse membro. Olhe quando você eleva esse membro aqui está mais pálido, esse membro aqui provavelmente estava da mesma cor, no mesmo nível, mas quando você elevou, o pé esquerdo ficou pálido e o direito não. E esse membro aqui com uma reação de hiperemia. Tudo isso é isquemia. Então, os pulsos que nós podemos palpar, que vão fazer parte desse exame físico, né, palpar e auscultar, são o carotídeo, o braquial, o radial, o poplíteo, o pedioso e o dorsal do pé. São os pulsos que nós palpamos geralmente. E vou voltar aqui, a gente evitar falar pulso, uma cruz, duas cruzes, três cruzes. Vamos simplificar isso de uma forma tranquila. Eu não palpei o pulso, ele é ausente, zero, não tem o pulso. O pulso está diminuído de amplitude, ou 1. O pulso está normal, ou 2. Essa nômina permite que a gente tenha uma comunicação mais clara. Então, evitar uma cruz, duas cruzes, três cruzes é ausente, diminuído e normal. É essa classificação que vai permitir a gente fazer o segmento. Porque um paciente que tem um pulso diminuído e passa a não ter o pulso, ele evoluiu insatisfatoriamente dentro da sua patologia. O pulso femoral a gente palpa na região inguinal. O poplíteo é um pulso difícil de palpar, principalmente se a pessoa for obesa, ele é palpado no cavo poplíteo. O dorsal do pé, em cima do pé, aqui no dorso do pé, e o tibial posterior, atrás do maléolo medial. Isso são imagens de palpação, né? A gente tem que, na palpação, além de sentir os pulsos, você sentir o turgor. Se o paciente tem dor ao toque, que isso pode ser uma faceite que está localizada ali, sentir essa temperatura. Isso é muito importante. E auscultar o pulso carotídeo, auscultar o abdômen, auscultar a femoral, porque às vezes você se surpreende com um sopro. Um sopro denota uma estenose local. E a pressão arterial, tão esquecida, tão feita, não tanto a contento em todos os setores, seja em consultórios, seja em ambulatórios, que é um exame essencial e deve ser feita bilateralmente na primeira avaliação do paciente. Por quê? Uma diferença significativa, ou seja, maior de 20 milímetros entre um lado e o outro, pode denotar a presença de uma lesão na saída, na subclávia, e isso se correlaciona muitas vezes com lesões carotídeas. Então, a primeira vez que o paciente vem à consulta, eu acho que seria uma rotina adequada medir bilateralmente.
E o paciente idoso com mais fatores de risco, pelo menos anualmente vocês procederem à medida bilateral. E qual que é a importância? É um processo diagnóstico simples, de fácil repetição, que permite diagnosticar hipertensão arterial, avaliar se o paciente está em um estado de choque, um estado hipotenso, e através dele a gente consegue estabelecer o índice tornozelo-braço, que nos permite classificar o risco-prioridade do paciente, que é esse o nosso grande objetivo. Nós precisamos organizar a estrutura de assistência por gravidade e prioridade. Infelizmente, a saúde é direito de todos, mas não há dinheiro para todos. Então, aqueles que estão em maior risco, em risco eminente, têm que ter acesso antes dos demais. Depois que resolvermos esses, resolvemos os demais. O que eu não posso é colocar um paciente que está perdendo a perna, aguardando consulta junto com um paciente que tem dor ao andar. É essa organização. Isso segue, senhores, um princípio do SUS: os iguais são iguais, os desiguais são desiguais. Então, o princípio da equidade. Nós temos que ver que a PA vai variar com várias coisas, com ciclo cardíaco, com atividade física, com ansiedade, uso de drogas, com a rigidez do vaso e com o edema, porque um paciente com edema muito grande, às vezes no membro inferior, essa medida vai ser falseada, vai ser alterada, e aí vai muito do raciocínio clínico, da experiência do examinador, que se não tiver segurança deve reportar um examinador com maior experiência no assunto. Quais são os métodos? O método direto, em que você cateteriza a artéria, né, que é a PIA, né, pressão intra-arterial. A gente usava muito isso em CTI, algo que a gente usava de rotina. Hoje se usa menos, nós temos outras formas de aferir, mas é um método válido. O método indireto, que é o contínuo, através da fotoplastimografia, que vai fazer através das mudanças, né, do ciclo da luz ali, da captação, vai dar essas medidas. Ela é muito prática para medida de pressão em dedo. Medir pressão em dedo é algo trabalhoso. E a intermitente, que é a auscultatória palpatória, não pus palpatória aí, que é a pressão que nós fazemos no dia a dia. Ou, às vezes você insufla o manguito e sente a artéria sumir e voltar quando você desinsufla, ou você ausculta, vai depender da sua necessidade do momento, das condições que você tem para fazer isso. E no caso do índice tornozelo-braço, essa medida tem que ser feita com o Doppler, porque senão eu vou comparar coisas medidas de forma diferentes e esse índice não vai ter um valor preditivo real para mim. Os instrumentos que nós usamos são o esfigmomanômetro, que todos conhecem, o fotoplastimógrafo e o Doppler, que todos já viram. É muito comum o Doppler em obstetrícia, né? Em todos os hospitais a gente tem. E o Doppler vascular, ele tem uma configuração de onda diferente, mas é basicamente o mesmo padrão auscultatório. Você vai auscultar o fluxo sanguíneo. Né? E o que é importante? É importante calibração, senhores. Muito importante que os aparelhos estejam calibrados. Nós vemos muitos erros por falta de calibração. Existem protocolos, existem diretrizes da Anvisa que têm que ser seguidas. O esfigmo tem que ser calibrado regularmente. As borrachas devem ser verificadas, a abraçadeira deve ser verificado diariamente ou semanalmente pelo chefe do setor, porque tudo isso pode dar um resultado falso negativo ou falso positivo, né? Então, o que se recomenda? Que se siga as orientações da Anvisa quanto à calibração desses aparelhos, seja um Doppler cego, seja o esfigmo, né, o aparelho de pressão, e que as partes que sofrem desgaste sejam verificadas periodicamente para evitar erro. Outros erros que podem interferir no resultado é você colocar uma pressão muito exacerbada sobre a artéria, depois ela vai responder com espasmo e essa pressão vai vir falseada. Então você deve inflar dentro do que é razoável. O que é razoável? Você infla até sumir o pulso, volta, e depois você infla 30 milímetros de mercúrio acima desse ponto, né?
Você tem que tomar cuidado com o equipamento tem que dar um conforto para o paciente, né? O paciente tem que estar inteirado com você, não pode estar ansioso, o ambiente tem que ser calmo, esse paciente tem que ter feito um período de repouso antes da ferição, da pressão. Você tem que inquirir se ele não sofreu não sofreu nenhum estresse antes de medir, porque isso vai interferir, a descarga adrenérgica interfere. Se não houve uso de alguma substância lícita ou ilícita que interfira nesse resultado. Você tem que, as posições que nós podemos medir a pressão nos membros superiores são a sentada, em gestante decúbito lateral esquerdo, a palma da mão sempre virada para frente e o cotovelo levemente fletido. Você pode medir ainda deitado e em pé. O procedimento você deve explicar ao paciente, certificado que é o paciente que você está ferindo, que isso deve ser registrado. O registro de pressão não é tão simples como a gente faz para ele ter uma validade, tanto jurídica, quanto técnica, quanto para trabalho científico, né? Certificar que ele está confortável, que ele não tem nenhuma alteração que possa modificar esse resultado de pressão, que ele fez os 5 a 10 minutos de repouso, localiza a artéria com o pulso. Se não for, no caso do membro inferior, não der para localizar, você vai pela anatomia, tá? Empalpa essa artéria no membro superior, insufla essa artéria, esse manguito até o pulso ser abolido, volta, espera 30 segundos, insufla 30 milímetros acima do ponto em que o pulso foi abolido, e aí você, com o Doppler, vai auscultar o momento em que o som vai voltar. Então, isso aí a gente já falou, e ela também pode ser medida no antebraço, ela pode ser medida na coxa e pode ser medida no tornozelo. No tornozelo é muito importante, são as mesmas coisas, medida no membro inferior, tem que ter a relação do tamanho do manguito com o diâmetro do membro. Você tem que também citar, no caso do membro inferior, se esse manguito foi colocado baixo, junto ao maléolo, ou alto, mais perto da panturrilha, porque se um colega mede com o manguito nessa posição e você mede nessa posição, haverá diferença, então isso deve se estar, nós vamos falar isso no registro. Então, a medida no membro superior sentado, né? Aí, ao invés do esteto, nós estaríamos com o Doppler, tá? Para auscultar, a gente insuflaria, sentiria a artéria, auscultaria a artéria, insuflaria até o som abolir, desinsuflaria, esperaria 30 segundos, reinsuflaria e aí mediríamos a pressão. Deitado é o mesmo procedimento, o que muda é a posição. E em pé, no caso do índice tornozelo-braço, eu não julgo adequado. Então, nos membros inferiores, você colocaria o manguito na coxa, né? O probe na região da poplítea, da tibial anterior ou da tibial e da tibial posterior, desculpa, né? Ou não. I, né? Lógico, se você não palpou, colocou, mediu, ok. Se você não palpou e não auscultou, não tem sentido você medir, porque será 0. Então, você tem que ter essa tranquilidade. É a mesma coisa, você insufla até sumir o som, desinsufla, espera 30 segundos, reinsufla e mede, né? Essas são posições aí em que as pessoas estão, você está medindo no membro inferior, as 3 artérias que são passíveis. Essa artéria, ela não é palpável. É a társica lateral, que é um ramo da fibular, que passa na frente do maléolo lateral. Então, às vezes, você ausculta essa artéria, ela é uma artéria que a gente utiliza muito na ausculta de paciente diabético, porque muitas vezes as outras 2 estão abolidas. E a anotação, você tem que registrar o valor de pressão sistólica e diastólica, no caso, quando se utiliza o Doppler, só da sistólica, né? No membro inferior, você vai registrar a pressão em cada artéria, né? Tibial poplítea, tibial anterior, tibial posterior, társica lateral. Vai registrar o diâmetro do manguito, a posição do manguito, né? E se tiver que repetir, né, quando você medir na tibial anterior para medir na tibial posterior, espere 1 a 2 minutos para você romper
é aquela reação de espasmo que foi desencadeada pela pressão. Então, a doença arterial, por que é importante o índice tornozelo-braço? E ele não foi superado até hoje, mesmo nas revisões, ele está sendo aperfeiçoado, mas não superado, porque ele é um marcador de outras doenças cardiovasculares. O índice tornozelo-braço abaixo de 0,90 denota doença arterial oclusiva, ou aterosclerose, como se diz popularmente. E é um marcador, porque, veja bem, os pacientes têm 20 a 40% maior chance de AM, então isso vai fazer com que você redobre no seu PSF a vigia sobre esse paciente, você o vigie mais. Ele tem mais 60% de desenvolver insuficiência cardíaca, 42% de acidente vascular encefálico. Uma mortalidade desse paciente é de 70% a 75% em 15 anos, 30% em 5 anos, ou seja, pacientes com doença arterial oclusiva periférica que você iniciou em seu PSF no ano de 2005, no mínimo 30% deles não estarão mais entre nós em 2011. Então, é um marcador importante para você estabelecer aqueles clientes de saúde que devem ser mais monitorados. É uma recomendação do TASC, né, do TASC, que o índice de pressão tornozelo-braço ele deve ser medido em ambas as pernas em todos os pacientes com claudicação intermitente. Então, o paciente tem uma diminuição de pulso, o paciente tem ausência de pulso, o paciente queixa, que às vezes o paciente não vai queixar da dor ao deambular porque ele reduziu a sua atividade física, ele se acomodou, ele caminha do banheiro para a cozinha, ele não vai ter essa dor. Então, a queixa de dor é importante, mas a palpação também é um norte para que a gente veja, porque às vezes ele não vai manifestar a claudicação pela limitação e às vezes pela concomitância de patologias que o prejudicam do ponto de vista cognitivo. Então, é um fator preditivo. Os pacientes que têm uma pressão acima de 60 na tibial posterior, ou na társika lateral, ou na dorsal do pé, vão cicatrizar as lesões de perna, tem muito mais chance, tem uma chance grande, né? Absoluto é algo que a gente evita. E os pacientes que têm uma pressão de dedo maior que 30 conseguem cicatrizar as lesões na perna sem a necessidade de intervenções invasivas, angioplastias, revascularizações, etc. Então, isso aí é a medida de pressão no dedo. Os valores normais, né, do índice tornozelo-braço, porque um paciente que tem um índice tornozelo-braço, por exemplo, de 1,30, já denota que essa artéria tem muita arteriosclerose. Eu não consegui colabar essa artéria com um manguito, eu não consegui fazer com que essa artéria feche. O índice alterado é um índice que ele passa a ser um parâmetro que começa a ser não é um parâmetro, a gente vai ter que utilizar de outras formas para estabelecer a gravidade dessa doença. Aí talvez se lance mão do exame de imagem, do teste de esteira e outros que nós temos no arsenal do especialista. E aqui o paciente está claudicando, né, até 0,59, é claudicação. Por quê? Ele vai estar com dor de repouso quando ele tiver esses índices. O que é dor de repouso? É aquela dor que não passa com nenhum medicamento. Então, com o dado clínico, que é presença, ausência de pulso, dor ao deambular ou dor contínua e presença ou não de lesão, mais o índice, foi estabelecida uma classificação clínica da arteriopatia obstrutiva crônica. Nós vamos crescer esses graus, nós vamos focar nas categorias. Categoria 0 é o paciente assintomático, sem lesão hemodinamicamente significativa. O que é isso? É o paciente que chega em seu PSF, você vê que ele não tem os pulsos ou tem os pulsos diminuídos, mas ele não queixa, ele não tem claudicação, ele não tem lesão, ele tem a doença, então ele é um paciente categoria 0. Categoria 1 é um paciente que tem uma claudicação leve. Olha, depois que eu ando 1.000 metros, eu tenho uma dor, e aí associado a isso tem os fatores de risco que você vai colher na história, tem a palpação dos pulsos. A claudicação é o paciente que já tem uma claudicação que incomoda. Olha, eu estou tendo um pouquinho de dificuldade quando eu caminho tanto, eu tenho dificuldade para exercer a minha atividade profissional, para exercer, para
usufruir do meu lazer, etc. E a claudicação limitante, olha, eu ando do banheiro até na sala e tenho dor. Agora, isso também é relativo. Por quê? Para um carteiro, uma claudicação para 3.000 metros já é limitante, porque isso interfere na capacidade laborativa dessa pessoa. A categoria 4, estágio 4, né, é a dor de repouso. O paciente que tem ausência de pulso, alteração de cor, frialdade, etc., associado a um índice tornozelo baixo, braço baixo e com dor contínua, que não melhora com o tratamento clínico. E a partir da categoria 5 e 6, nós já temos as lesões. O 5 no pé, o 6 na perna. Tudo isso deve estar. O paciente ter uma lesão e ter dor, se ele não tiver um pulso alterado, não é doença arterial. Então, nós temos que ter essa coisa. Tem que ter alteração de pulso, tem que ter a dor, tem que ter a lesão e se enquadrar dentro dessas categorias. Então, o que é urgência? Urgência, para o Ministério Público e para a literatura, é a isquemia crítica. O que é a isquemia crítica? A categoria 4, em que o paciente está com dor de repouso, e a categoria 5 e 6, no qual o paciente já tem lesões no membro decorrentes do déficit circulatório. Então, o tratamento grau 1, grau 2, com certeza é o tratamento clínico, tá? Isso está estabelecido na literatura. O grau 3 é um paciente que tem que ser visto com muito critério para a gente estabelecer se realmente essa claudicação é limitante, se essa limitação é algo que interfere na atividade de vida diária, vida prática e vida laboral dele, o quanto interfere, para a gente poder pontuar. Já os pacientes que estão nas categorias 4, 5 e 6, eles são emergências. Então, é muito simples, urgência. Categoria 4, dor de repouso, esse teste esteiro, os senhores esquecem, seria dor de repouso, alteração dos pulsos com diminuição ou ausência, associado à alteração de índice tornozelo-braço dentro da tabela que nós oferecemos aí. A categoria 5, a mesma coisa da categoria 4, com necrose. Às vezes o paciente não vai ter dor, porque ele é um neuropata, um diabético. Então, seria a ausência de pulso mais dor, mais lesão. Ou a ausência de pulso mais lesão. O mesmo se aplica à categoria 6. O que seria prioridade? O paciente que tem uma claudicação limitante, uma ausência ou diminuição do pulso associado a uma claudicação para curtas distâncias que interferem na qualidade de vida. E os pacientes que devem ir eletivamente? Os pacientes que estão na categoria 1 e categoria 2, ou seja, o paciente que tem uma claudicação leve a moderada. Esses são eletivos. E o 0, que não tem nenhuma alteração, ele não deve ser reportado para esse fim. Então, é isso que a gente queria passar para vocês. A gente se dispõe, depois a gente vai confeccionar um vídeo mostrando isso, que isso foi feito aqui em PowerPoint. Nós vamos fazer um vídeo e postar para os senhores, a gente envia, vai deixar postado no canal, bem como a gente vai enviar para os contatos que nós temos disponível no nosso WhatsApp. Tá? Uma boa noite aos senhores e muito obrigado. Foi muito bom a gente trabalhar com vocês hoje.